Olá, gente, é pedidos, ó quem está aparecendo aqui no vídeo, não quer aparecer, tá me mordendo. Se Raven dá oi para vocês. Agora pode ir. Vamos lá para a nossa última aula dessa semana, nosso último bloco, que nós vamos falar sobre a solidariedade passiva. Gente, a solidariedade passiva é aquela que eu tenho uma multiplicidade, então, de devedores, né? A gente sabe que toda vez que eu falo no passivo, eu estou falando em uma multiplicidade de devedores. E ela começa sendo tratada no Código Civil no artigo 275, que nos diz o seguinte: o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Gente, isso é o que conceitua a minha solidariedade passiva, não é isso? Olha aqui, na solidariedade passiva eu tenho uma multiplicidade de devedores. No nosso exemplo aqui, eu coloquei 3 devedores, tá? No nosso exemplo eu tenho o devedor B, o devedor C e o devedor D. E, gente, o credor pode exigir o valor integral de qualquer um desses devedores. Então, ele pode exigir os 30 mil reais de B, de C ou de D. Não é isso? Isso nós já sabemos. Imagine aqui, tá? Que o devedor B efetua o pagamento, mas não efetua o pagamento integral. Ele efetua o pagamento de 10 mil reais. Gente, nesse caso, permanece a dívida no valor de 20 mil reais. A gente sabe que esses 20 mil reais, eles podem aqui, ó, ser cobrados de B, de C ou de D, não é isso? Eles podem ser cobrados de qualquer um deles. É exatamente o que me diz o artigo. O credor tem direito a exigir e receber de um ou alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida. Se a dívida tiver sido paga apenas parcialmente, ele pode cobrar o resto de qualquer um dos devedores. Lembrem-se disso. O devedor, ele é obrigado a pagar o todo. Se ele pagou apenas parcialmente, ele continua obrigado ao restante. E o parágrafo único, gente, ele me fala o seguinte, deixa eu apagar aqui para gente. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Gente, isso daqui significa o seguinte, que o credor, ele tem a opção de cobrar todos os devedores ou qualquer um dos devedores. Então, ele pode cobrar os 3 ou ele pode cobrar apenas um, não é isso? O fato dele cobrar de apenas um não significa que ele abriu mão de cobrar dos demais, tá? É isso que o parágrafo único nos diz, beleza? Continuando aqui, vamos lá. Nós vamos para o 276, bora lá? O 276 me fala o seguinte: se um dos devedores solidários falecer, então, como a gente está falando aqui agora da solidariedade passiva, nós estamos falando do quê, gente? Nós estamos falando do falecimento de um dos devedores. Então, olha aqui, se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar. Lembra que quando a gente falava do credor, nenhum deles poderia cobrar. Agora, quando a gente fala do devedor, nenhum deles será obrigado a pagar, não é isso? Senão a cota parte que corresponde ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Vamos conversar primeiro sobre isso daqui. Vamos lá para ver o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Gente, só apagar aqui, para no próximo não ficar assim. Vamos lá no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho, então, 3 devedores e o devedor D falece. Lembra, gente, que a solidariedade ela não se transmite com a morte? Então, a partir do momento que o devedor D falece,
Os seus herdeiros, eles não permanecem devedores solidários. Eles só serão obrigados a pagar a sua cota-parte. Se era uma prestação de 30 mil reais e a gente presume que a divisão era igualitária, 10 mil para cada devedor. Se o devedor D falece deixando 2 herdeiros, FE, o credor só poderá cobrar de cada um desses devedores a cota-parte respectiva, que é 5 mil reais. Então, FE só deverão pagar a sua cota-parte respectiva. Eles só são obrigados pela sua cota-parte. Por quê, gente? Porque a solidariedade ela não transmite com a morte, tá? Porém, o finalzinho do artigo 276, ele me fala o seguinte: mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Gente, quando ele fala aqui mais todos reunidos, ele está se referindo a todos os herdeiros reunidos. Então, no nosso exemplo ali, ele está querendo dizer que os herdeiros vão ser considerados um devedor solidário apenas em relação aos demais devedores, tá? Com isso, gente, no caso de pagamento feito por um dos devedores, a ação de regresso ela pode ser intentada contra apenas um dos devedores, cobrando o limite do devedor falecido. Ah, prof, como assim? Não entendi, não. Olha aqui o nosso exemplo. Gente, imagine aqui que B, tá, pagou o valor da dívida toda. Imagina aqui que B pagou os 30 mil reais, não é isso? A gente sabe que a partir do momento que D paga os 30 mil reais, A sai de onde, gente? A sai da jogada, não é isso? Ó, risquei aqui A saiu da jogada. E B, que pagou a integralidade da dívida, ocupa o seu lugar, não é isso? Gente, a partir do momento que B ocupa o seu lugar, vou até colocar de uma cor diferente, rosa, pra gente, né? B passa a ser o credor de C, não é isso? E seria o credor de D, mas D faleceu, então ele passa a ser o credor de F e o credor de E. Gente, que ele pode cobrar 10 mil aqui de C, a gente não tem dúvida, é a cota-parte dele. Mas resta a pergunta, quanto que ele pode cobrar de F, quanto que ele pode cobrar de E? Gente, DF e E vão ser encarados, tá, como um devedor único. Olha aqui, vou desenhar para vocês. F e E vão se tornar um devedor único e, por isso, o credor B pode cobrar tanto de F ou de E o valor de 10 mil reais. Se F paga os 10 mil, ele passa a ser credor de E de 5 mil. Se E paga os 10 mil, ele passa a ser credor de F dos 5 mil, tá? Lembrem o seguinte, gente. O credor originário, que é A, ele pode cobrar dos herdeiros apenas a cota-parte, 5 mil e 5 mil. Não há solidariedade entre os herdeiros e o credor originário. Mas a partir do momento que um dos devedores, B ou C, quita o débito de forma integral, aquele devedor que quitou o todo passa a ser o novo credor, e aí ele pode cobrar a cota-parte na integralidade, seja de F, seja de E, tá? Tranquilo? Vamos limpar aqui all my drawings. Gente, eu tô arrasando. Vamos então para o nosso próximo slide, que é o 277. O 277, ele me fala o seguinte: o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Gente, esse artigo aqui, ele é o artigo mais mal redigido da história, tá? O que o 277 quer dizer é o seguinte: quando um dos devedores faz um pagamento parcial, esse valor que ele pagou tem que ser descontado do débito. A mesma coisa se um dos devedores é perdoado. O valor que é perdoado tem que ser descontado do débito. Então, os demais credores, eles só podem cobrar o valor descontado do que foi pago
ou valor descontado do que foi perdoado. Olha aqui o nosso exemplo. Imagina que o devedor B pagou 10 mil reais. Gente, se ele pagou 10 mil reais, sobrou quanto da minha dívida? 20 mil reais, não é isso? Quanto que o credor, então, pode cobrar dos demais devedores? 20 mil. De quem? De B, de C ou de D. Nós sabemos isso. Ele pode cobrar, ó, de qualquer um deles, esses 20 mil reais, tá? A mesma coisa, gente, acontece no perdão. Imagina que o credor A perdoou C de 10 mil. A dívida, então, agora que era de 30 mil, passou a ser de 20 mil. Esses 20 mil poderão ser cobrados de quem? Mais uma vez, de todos eles, mas eu tenho que descontar esse valor que foi perdoado, tá? Gente, vamos lá para o nosso próximo slide, o 277, muito tranquilo, que é o 278. Gente, o 278, ele é muito parecido, tá? Com a questão do julgamento favorável, do julgamento contrário, que nós vimos em relação aos credores. Ele me fala que qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional que for estipulada entre um devedor solidário e o credor, não pode agravar a posição dos outros sem consentimento destes, tá? Gente, imagine o seguinte aqui. Imagine que um locatário e a concessionária... Imagine que eu tenho 3, tá, locadores e um locatário. Eu tenho 3 locatários e um locador. Imagina que um desses locatários faz um acordo, tá, com o locador, estabelecendo que, diante do atraso, em vez de cobrar a multa de 1%, será cobrada uma multa de 10%. Gente, essa combinação, essa cláusula, não pode agravar a posição dos outros. Então, esse acréscimo, o credor só vai poder cobrar daquele devedor que combinou com ele e não com os demais, se estes não consentirem, tá? O 279, gente, ele repete algo que nós já vimos, mas complementa um pouquinho. Ele fala que, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pela perdas e danos só responde o culpado, tá? Eu dei um exemplo aqui para vocês de um imóvel que é locado por 2 devedores, tá? E ele tem um débito ali de aluguel em aberto de 10 mil reais. Porém, gente, esse imóvel vem a sofrer um incêndio, né? Gerando um prejuízo de 30 mil reais por culpa de apenas um dos devedores. Gente, o equivalente, tá? Que era esses 10 mil reais dos aluguéis, todos os devedores respondem. Agora, as perdas e danos, ou seja, o prejuízo aí de 30 mil reais, vai poder ser cobrado apenas do culpado, tá? O 280 já me fala em relação aos juros de mora. Juros de mora, gente, são juros de atraso, tá? E o negócio é o seguinte, mesmo que apenas um devedor tenha sido demandado, como todos os devedores são obrigados pela dívida toda, todos os devedores vão responder pelos juros de mora. Então, o credor ele pode cobrar o equivalente mais os juros de todos os devedores. Mas, posteriormente, aquele que deu causa à mora, aquele que deu causa ao atraso, deve o quê, gente? Deve ressarcir os demais pelo acréscimo dos juros. Beleza? Vamos continuar aí. Vamos passar para o nosso próximo slide. Aqui eu dei o exemplozinho para vocês dão uma olhadinha. É o 281. Gente, o 281, mais uma vez, ele vai me falar de exceções. Assim como nós vimos também lá na solidariedade ativa. Lembra que aqui nós estamos olhando sobre os olhos do devedor e lá na solidariedade ativa nós olhamos sobre os olhos do credor. Foi isso? Aqui ele me fala o seguinte: o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais
e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Gente, aqui é daquele mesmo jeito que nós conversamos lá na solidariedade ativa. O devedor só pode usar de direito de defesa aquilo que lhe pertence. Se não fui eu, o devedor 1, que sofri a coação, e sim o devedor 2, se eu for demandado, eu não posso tentar anular aquele negócio jurídico por coação, tá? Então, eu só posso, eu, devedor, opor a exceção que me pertence, aquela exceção pessoal que me pertence, e em face do credor específico, né, cujo o direito de defesa ali vai atingir, vai fazer sentido. Já se for uma exceção comum, aí a exceção comum ela pode ser oposta por todos. Por exemplo, imagina que eu tive uma obrigação que foi feita por todos os devedores na mesma data. Então, aí a prescrição vai ocorrer para todos na mesma data. É uma exceção comum nesse exemplo. Então, a exceção comum, nesse caso, ela será oponível a todos. Ok? Gente, seguindo adiante, eu tenho o 282. O 282, ele fala da renúncia da solidariedade, tá? E aí, agora eu quero que vocês prestem muita atenção em mim, porque a renúncia da solidariedade é algo que despenca em prova e que vocês sempre confundem, tá? Primeira coisa, gente, renúncia da solidariedade não é remissão da dívida. São coisas totalmente diferentes. Lembrem comigo, remissão da dívida é perdão da dívida, tá? Apenas quem pode remir é o credor. Então, lembrem-se, o credor ele pode perdoar o devedor da dívida, mas se ele tem outros credores, ele acaba o quê? Tendo que ressarcir os outros credores em relação a esse perdão que ele deu. Então, lembrem-se, remissão da dívida é perdão. Você chega para aquele devedor e fala, não precisa pagar. Ou seja, você abre mão de receber aquele valor. É um perdão. Já a renúncia da solidariedade, gente, é diferente. Quando o credor renuncia à solidariedade em favor de um devedor, ele está abrindo mão de cobrar o todo daquele determinado devedor. Então, gente, eu não sei se eu até coloquei um exemplo aqui, nesse nosso slide aqui, que está aqui na tela de vocês. Se o devedor A, ele renuncia à solidariedade em relação a B, ele não perdoou o B da dívida. Ele apenas abriu mão de cobrar a totalidade da dívida de B. Isso significa, gente, que ele pode cobrar de B apenas o valor de R$10.000, que é o valor da sua cota parte. O credor ele pode exonerar da solidariedade 1, 2 ou todos os devedores. Porque lembrem-se, renunciar à solidariedade é abrir mão de cobrar o todo de determinado devedor. Ele não fica liberado do vínculo obrigacional. Aquele devedor ainda tem que pagar, só que ele se libera do vínculo pagando apenas a sua cota parte, tá? Eu dei um exemplo aqui para vocês, gente, em que, só para entender vocês, em que B é exonerado da solidariedade. Então, o credor A só pode cobrar 10.000 dele. Se ele paga esses 10.000, ele pode cobrar 20.000 de C, 20.000 de D. Agora, gente, porque ele não renunciou à solidariedade em relação aos demais. Agora, se ele renuncia à solidariedade em relação a A, tá? Ele só pode cobrar 10.000 de A. Isso nós já entendemos. Ele e A não paga, ele pode continuar cobrando a integralidade de C ou de D. Então, gente, aqui ele poderia continuar cobrando de C ou de D, quanto, gente? O valor de R$30.000, tá? Então, ó, vou até colocar aqui para não restar dúvida para vocês. Se B não paga, ó, coloquei até um X, pode-se continuar cobrando a integralidade da dívida, que é o valor de 30.000 de cada um, tá? Porém, se B paga, aí vou até apagar aqui, B pagou, né? Se B pagou, ele sai da jogada, não sai? Por que ele sai da jogada? Gente, vou pôr até vermelho aqui.
porque ele se desobriga da obrigação pagando apenas sua cota parte, e aí a obrigação agora vai permanecer entre C e D e o credor A. O credor A vai poder cobrar quanto? 20 mil, né? Que é o que sobrou de cada um deles. Beleza? Tranquilo? Então, vamos agora para o nosso próximo slide, que é o 283, 284, 285. Bora lá? 283. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Isso nós já sabemos, né? Então, nós já sabemos aqui, ó, que se B paga integralmente a A, ele tem direito a exigir dos demais devedores C e D a cota parte. É isso? Não tem mistério. Mas aí o 283, ele continua. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito a parte de todos os co-devedores. O que é a situação do 283? Gente, B paga tudo, tá? Nós sabemos que a partir do momento que B paga tudo, quem que sai da jogada? A, não é isso? A sai da jogada e B vem para cá, ó. B passa a ser um novo credor, não é isso? Vamos até, ó, apagar aqui o nosso B para mostrar que ele saiu da jogada. Tá dando certo não, gente. Depois a gente vê aqui, tá? Perceberam isso? Gente, a partir deste momento, tá? B, então, passa a ser um novo credor. Ele pode cobrar 10 mil de C, 10 mil de D. Isso nós já vimos. Só que aí, gente, C se declara insolvente. O que é isso, gente? Ele vira e fala, devo, não nego, pago quando puder, que não vai ser agora. Só que aí, gente, nesse caso, como B pagou todo, só ele sofrer a insolvência de C seria o quê, gente? Seria, de uma certa forma, um enriquecimento ilícito de D, não é isso? Então, nessa hipótese, gente, como há uma insolvência de um dos devedores, essa insolvência ela tem que ser dividida pelos demais co-devedores. Quem são os demais co-devedores aqui? B e C, não é isso? Então, gente, pega a cota parte de C, que é de 10 mil reais, tá? Pegando essa cota parte de C, divide-se por demais co-devedores. São 2, 5 mil para cada um. Então, D, além de pagar a sua cota parte, vai ter que pagar a do insolvente, 5 mil. B, além de pagar a sua cota parte, que já pagou, vai ter que pagar a do insolvente, que é 5 mil, mas ele não paga, ele deixa de receber, tá? É assim que funciona. Havendo a declaração de insolvência de um dos devedores, que no nosso exemplo foi C, a cota parte dele é dividida proporcionalmente entre os demais devedores, tá? Essa regra, gente, ela pode ser afastada por contrato, mas não estando nada no contrato, estando silente, haverá essa divisão, tá? Já o 284, só apagar aqui o que a gente desenhou, ele me fala o seguinte: no caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Gente, imagine aqui, naquele nosso exemplo, tá? Que D havia sido exonerado da dívida, né? Havia sido exonerado da solidariedade. Nesse caso, gente, ele volta para poder dividir a parte do devedor insolvente? Ele volta, tá? Porque senão, mais uma vez, seria uma espécie de enriquecimento ilícito. Quem tem o poder de exonerar da solidariedade é o credor. O devedor que pagou todo não tem nada a ver com isso, né? Ele não pode sofrer a insolvência de um dos devedores sozinhos. Essa insolvência de um dos devedores, ela é dividida entre os demais co-devedores, inclusive entre aquele que foi exonerado da solidariedade, tá? Voltando aqui, vamos dar uma lida no 285.
O 285 ele fala: se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Gente, essa questão do interessado diretamente na dívida, eu trouxe um exemplo para vocês do fiador, tá? Na verdade, esse texto que está aqui, ele se refere ao próximo slide, viu, gente? Assim como esse texto que está aqui se refere ao próximo. Depois vocês prestem atenção nisso daqui. Então, aqui, gente, eu tenho o caso de um fiador, tá? Que paga a dívida de um locatário, que é o devedor principal, e ele pode cobrar dele, a gente sabe, o montante da obrigação. Já, gente, se o fiador paga uma dívida de outro fiador, ele pode exigir somente a metade da mesma, haja vista que eles são devedores de mesma classe. Beleza? Só para vocês terem uma ideia aí. O 285 ele é muito específico, não precisa se preocupar tanto com ele, não. Tá? Amores, com isso a gente terminou a nossa aula de obrigações solidárias. Todo mundo fala que obrigação solidária é um pouco difícil, mas vocês viram que não é, né? É bem tranquilo. Eu acho que com os nossos esquemas, com as nossas videoaulas, vai ficar bem tranquilo, tá? E essa vai ser a nossa aula dessa, acho que vai ficar bem tranquilo para vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no Canvas, no fórum de discussão. E também, gente, eu vou marcar uma aula presencial, uma conferência, para a gente corrigir, né, aqueles exercícios, os estudos, tanto o de obrigação indivisível, que eu acho que eu dei para vocês, quanto o de obrigação solidária, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem, né, de assistir as videoaulas e qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.